35 fatos e curiosidades do modernismo. O modernismo foi um grande movimento artístico, responsável por profundas transformações em diversas manifestações culturais. As vanguardas europeias, um conjunto de tendências artísticas que provocaram a ruptura com a tradição cultural do século XIX, foram muito importantes para o desenvolvimento da arte moderna no Brasil. Entre as principais correntes vanguardistas temos o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. No Brasil, o movimento modernista teve como marco inicial a polêmica Semana da Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna foi realizada entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. E o evento contou com a exposição de cerca de 100 obras de diversos artistas brasileiros, entre eles pintores Anita Malfatti, Gil Cavalcanti e os escritores Graça Aranha, Guilherme de Almeida, Mário de Andrade e Oswald, que na verdade é Oswald, não Oswald de Andrade. O ano de realização da semana foi o ano em que o país completava 100 anos de independência. A data é simbólica, pois representava a segunda independência do Brasil, dessa vez no sentido artístico. O evento foi amplamente financiado pela elite paulista, que tinha interesse em tornar São Paulo uma referência em criação cultural, posto que era ocupado pelo Rio de Janeiro, criando assim uma rixinha entre Rio de Janeiro e São Paulo. A Semana de Arte Moderna, que era para ser uma semana, na verdade só durou 3 dias. 3 dias alternados, 13, 15 e 17 de fevereiro. Além disso, as apresentações foram divididas por tema. No dia 13, pintura e escultura. No dia 15, a literatura. E no dia 17, a música. A leitura do poema Os Sapos, um grande marco do movimento modernista, foi declamada por Ronald de Carvalho no segundo dia da Semana de Arte Moderna, e não por Manuel Bandeira, o autor do poema, que não compareceu ao evento por motivos de saúde. E o famoso poema de Manuel Bandeira não pareceu agradar muito o público presente no Teatro Municipal e foi vaiado, isso mesmo, vaiado durante a leitura. Parece que eles não gostaram muito do poema, né? Parece que não estavam preparados para a crítica, assim como não estavam para a apresentação de Villa-Lobos, que ao entrar no palco para sua apresentação musical, calçava em um pé um sapato e em outro um chinelo. O público, que tinha considerado a atitude dele futurista e desrespeitosa, vaiou também a sua apresentação. Ícone da moda, foi esclarecido depois que Villa-Lobos entrou dessa forma porque, na verdade, ele estava com um calo no pé. Alguns nomes importantes do modernismo, como Tarsila do Amaral e Manuel Bandeira, não estiveram presentes na Semana de Arte Moderna. A pintora mais conhecida do movimento, a Tarsila, estava em Paris, abaixo da Torre Eiffel comendo seus belos croquetes, e Manuel Bandeira estava doente, não podendo participar da declamação do seu próprio poema. Antes da Semana de Arte Moderna, um dos principais nomes do evento, Anita Malfatti, tinha sido duramente criticada pelo escritor Monteiro Lobato, que publicou, em 1917, um artigo no jornal O Estado de São Paulo criticando uma exposição de Anita. A artista plástica tinha acabado de voltar da Europa e estava repleta de obras modernistas. E após a publicação do artigo, muitas das obras dela que tinham sido vendidas foram devolvidas e algumas delas destruídas. Além das obras, as ideias modernistas também eram divulgadas através de revistas artísticas. As principais foram a Claxon e a revista de Antropofagia, onde foi publicado o Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. O movimento antropófago, que marca a primeira fase do modernismo no Brasil, faz referência à antropofagia, o ato de comer carne como parte de um ritual, e simboliza a ideia de assimilar, de resgatar elementos de outras culturas para a construção e desenvolvimento de uma arte de caráter nacional. Na literatura, o movimento modernista costuma ser dividido em 3 gerações, ou 3 fases, que são marcadas pela busca por inovações e pela ressignificação da literatura nacional. Antes de irmos adiante, é importante perceber que essa divisão acaba por representar, de certa forma, um recurso didático. Então, ela não deve ser usada para definir ou reduzir a totalidade das obras, escritores e escritoras desse período. A primeira geração do modernismo, também conhecida como fase heróica, se estende de 1922, ano da Semana de Arte Moderna, até 1930. A fase inicial do modernismo é marcada pela ideia de rompimento com o passado e com as tradições, dentro de um projeto de formação de uma nova literatura brasileira. Os 3 principais escritores dessa fase são os escritores Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, a chamada Tríade Modernista.
E aqui chegamos na parte dos barracos, porque a amizade de Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade foi marcada por diversas diferenças que geraram conflitos e até mesmo uma ruptura. Ou seja, eles não eram nem tão amigos assim, e apesar de ter o mesmo nome, não eram irmãos também. Uma das obras mais conhecidas da primeira fase, Macunaíma, de Mário de Andrade, foi escrita em 6 dias, com o Mário deitado na rede de uma chácara em Araraquara, São Paulo. A geração de 30, a segunda fase do modernismo brasileiro, compreende o período entre 1930 e 1945. Essa fase ficou conhecida por obras comprometidas com questões sociais e políticas. Na poesia, temos Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes como principais escritores do período. Na prosa, os principais escritores são Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Jorge Amado e Érico Veríssimo. Temos obras como Vidas Secas, Menino de Engenho, O 15 e Capitães da Areia. Uma das características do romance de 30 é o regionalismo, ou seja, uma narrativa construída a partir da valorização do espaço. Dentro de seu contexto histórico e social, esse é um período de muitos conflitos. Na Europa, o nacionalismo extremista permitiu o fortalecimento do fascismo e do nazismo, o que acabou levando à Segunda Guerra Mundial. No Brasil, a ascensão de Getúlio Vargas ao poder e, em 1937, o seu golpe de Estado, instituindo o Estado Novo, regime autoritário de cunho fascista. Nesse contexto, muitos escritores utilizavam seus livros como um veículo de reflexão política, de combate ao regime vigente, e eram alvos de perseguição política na ditadura. Jorge Amado, um dos escritores perseguidos por seu ativismo político, foi obrigado a viver em vários países antes de voltar definitivamente para o Brasil. Membro do Partido Comunista Brasileiro, teve os seus livros recolhidos e queimados em praça pública durante o governo de Getúlio Vargas. A terceira fase do modernismo se inicia em 1945 e ainda não há definição para o seu término. A geração de 45 é considerada como a fase de fragmentação, momento em que o movimento perde um pouco a sua unidade e várias tendências literárias surgem ao mesmo tempo. Entre os escritores desse período, destacam-se na prosa Clarice Lispector, com obras como A Hora da Estrela e Perto do Coração Selvagem, e João Guimarães Rosa, que escreveu Grande Sertão Veredas. Na poesia, temos escritores como João Cabral de Melo Neto, escritor de Morte e Vida Severina, e Ferreira Goulart, autor de Poema Sujo. Por hoje é isso, Benção. Obrigado por assistir e bons estudos.